Bem, gente, é indiscutível a relevância que a cobertura de solo tem sobre o solo e principalmente já mais que comprovado sobre o solo do Cerrado brasileiro, principalmente do Mato Grosso aqui, que é uma região muito arenosa. E assim, entre todos os fatores, entre todos os benefícios, destaca principalmente aí a temperatura sob a palhada. A palhada está aqui em cima, o solo está aqui embaixo e essa parte ela é mais fria, tá? Perde menos água, a retenção de água é excelente. Abertura de galeria com as raízes mortas do solo, dentro do solo, isso facilita que a planta cresça mais raízes, né? Porque as raízes antigas da planta antiga estrondam o solo, criando aí aberturas, também facilita a percolação da água, então é sobre isso que vamos falar hoje aqui no canal. Bem, gente, tem que mostrar como realmente é. Como vocês conseguem ver atrás de mim aqui, isso é um campo de soja que está plantado sobre a palhada, tá? O plantio feito sobre palhada, ele é com uma plantadeira específica que tem que ter um disco especificamente para corte de palhada, mas isso é assunto para outro vídeo, tá? O assunto hoje só é o benefício da cobertura sobre o solo. E nessa área em específico tinha uma cobertura de braquiária, tá? O que é uma planta, quando falamos de cobertura, entre todas, a melhor. Por quê? Ela tem um alto volume de matéria verde, uma alta biomassa, produção de biomassa, alta capacidade de raiz, alta capacidade de ciclar nutriente, trazer o nutriente do fundo do solo para cima e deixa esse tapetão de matéria orgânica em cima do solo. Tá? I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them... Pessoal, vale lembrar que existe também outros tipos de cobertura, tá? Existe cobertura feita aí com crotalárias, com trigo mouriço, tá? Com outros tipos de capim sem ser a braquiária, tá? Então, dependendo da sua necessidade e do seu objetivo, você vai utilizar um tipo de cobertura específico. Você pode fazer até integração com isso, tá? A mais conhecida hoje é a integração Sistema Santa Fé, que é o consórcio de milho com braquiária, que pode gerar uma coisa parecida com essa daqui, um sistema parecido com esse, tá bom? A diferença é que gera menos cama de braquiária, fica mais ralo e assim você ainda consegue produzir milho em cima, milho safrinha em cima desse solo, tá? Se você tá gostando do conteúdo, deixa seu like e se inscreve no canal. Bora! E um outro benefício muito importante da cama que a gente fala é o controle de plantas daninhas, tá? Porque, por exemplo, como vocês conseguem acompanhar aqui, ó, essa parte que tá sem cobertura de solo começou a sair uma corda de viola aqui, ó. E desde antes do plantio que foi feita a dessecação dessa área, não foi feita nenhuma aplicação de glifosato, de qualquer outro herbicida nessa área. Então, a cobertura vegetal ajuda muito no controle também de planta daninha, tá? Você consegue fazer um controle efetivo de plantas daninhas sem gastar muito com produto químico aí, tá bom? E isso é um ponto muito a favor quando a gente fala de resistência ou até tolerância a princípio ativo de herbicida, tá? É uma mão na roda fazer cobertura vegetal no consórcio aí, na rotação de cultura para controlar daninhas, tá bom? Bem, gente, como eu disse para vocês, observar aqui essa parte que está sem cobertura. Vocês conseguem ver que está mais seca, está mais solta. Vocês conseguem observar isso? E quando a gente começa a cavar, tirar essa cobertura, ó, raiz morta, ciclagem de nutrientes, tá?
a gente já consegue ver uma alteração até na coloração do solo. Por quê? Porque esse solo está úmido. O cheiro do solo muda, tá? Então a gente consegue perceber, ó, uma alteração na coloração do solo. É um solo mais frio, tá? Fica mais frio. Ele tá tão úmido que um solo arenoso está conseguindo formar uma bolinha de terra, porque o solo tá úmido. Se essa areia não tivesse, como aqui em cima, você aperta e ela não forma nada, tá vendo? E aqui embaixo, como tá úmido, você aperta e ela forma uma bolinha, tá vendo? Então, imagina isso daqui 20 centímetros para baixo e já tem uma semana que não chove nessa área e essas plantas ainda estão verdes, plenas, não estão com sinal de estresse hídrico. Bem, gente, um outro fator também muito interessante da gente comentar dos benefícios da cobertura sobre o solo é a queimadura, o estrangulamento, tá? O que é isso? É quando a planta sem cobertura no caule dela, por exemplo, como essa planta aqui, tá? Ela tá sem cobertura nenhuma no pé dela e o solo esquenta muito por causa do sol, tá? O sol batendo diretamente no solo, principalmente solo arenoso, esquenta muito a superfície e em contato com o caule dela causa uma queimadura e isso pode diminuir o estande de plantas, tá? Diminuindo consequentemente a sua produtividade final, tá bom? Não necessariamente que você pode perder a planta inicialmente, que ela pode morrer aí inicialmente no início do desenvolvimento, mas isso pode gerar uma lesão tão grave que ela pode acabar acamando futuramente, tá bom? Um exemplo disso é essa planta aqui, ó. Essa planta ela sofreu, tá vendo? Ela sofreu uma queimadura aqui, ó. E ela já tá torta. Essa planta já tá condenada, tá bom? Então vamos sempre ficar de olho nisso daí, que é um dos grandes benefícios de se ter cobertura sobre o solo. Ó, dá pra ver que tá queimado. Tem algumas plantas que ficam roxeado, tem algumas outras plantas que ficam mais marrons, com o intuito de necrose mesmo, de ter sido morto, tá? E um outro fator também sobre plantas de cobertura é que elas conseguem fazer controle de nematóides, tá? Quando falamos aí de crotalário complexo contralária, né, da família Crotalaria, Spectabilis, Acreoleca, Júncia, tá? Elas conseguem fazer o controle de nematóides muito eficientes, além de ciclar muito nitrogênio na área, mais de 80 kg por hectare, tá bom? E gerar palhada aí com todos esses benefícios que eu já citei nesse vídeo, tá? Gente, muito obrigado por ter ficado até o final. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o conteúdo de hoje. Muito prático, conteúdo direto aqui da fonte, direto do campo. E é isso aí, tamo junto. Um abraço, até o próximo vídeo.